Fala pessoal, tudo bem? Bom, então, hoje eu vou trazer uma mensagem, ok? Para vocês aí que me acompanham. Eu espero que essa mensagem possa edificar um pouquinho a tua vida. E é uma mensagem que eu falei há muito tempo, há muitos anos atrás, na época que eu ministrava na igreja que eu fazia parte. E foi uma palavra que mexeu com muita gente, então, com muita humildade eu venho e trago essa mensagem para vocês e espero que essa palavra gere vida, que eu consiga transmitir ela de uma maneira que ela venha gerar vida, venha gerar edificação no teu coração, amém? Então essa palavra, ela está em Atos capítulo 3, ok? Você não precisa abrir a Bíblia, se quiser abra, se não quiser é só você acompanhar comigo, porque a passagem está aí no fundo da tela, ok? Se vocês viram uma pessoa passando aqui atrás, é a minha mãe, que saiu lá do Rio de Janeiro e veio me visitar aqui em Santa Catarina, beleza? Então vamos à nossa mensagem de hoje, que eu espero que Deus possa abençoar grandiosamente a sua vida. Então lá no verso 1, ok? Atos capítulo 3, verso 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, que é a hora nona, né? Então, na Bíblia, fala lá que, né, em Jerusalém, lá em Israel, a hora nona, que eu não me lembro direito qual é a hora, se é 3 da tarde, 6 da tarde, enfim. A hora nona era uma hora específica em que as pessoas se dirigiam aos templos lá, né, as sinagogas, para orarem, ok? E Pedro e João subiam ao templo. E no verso 2 diz: E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, né? Para quem não sabe, coxo era manco, ele tinha um problema, uma paralisia, né? Uma deficiência, o qual todos os dias depositavam eles na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu a eles que dessem esmola para ele. E Pedro com João, agora vamos lá pessoal, porque cada versículo dessa passagem tem um ensinamento de Deus que eu vou trazer para vocês. Então Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Então, tanta coisa que eu tenho para falar aqui, então vamos bem devagar, tá? No verso 4. Então, pessoal, Pedro e João, né, que eram os dois apóstolos, né, de Cristo, fitando os olhos nele. Eles eram os representantes da próxima geração da aliança de Deus com a humanidade, né? Eles representavam a nova aliança que começava através da pregação dos apóstolos. Foi através daquilo que os apóstolos fizeram é que o evangelho chegou até a nós, né? Então Pedro e os apóstolos em si, assim como os profetas, era a expressão mais pura da vontade de Deus na terra. Os profetas no Antigo Testamento e os apóstolos, né, no Novo Testamento. Então a palavra fala que Pedro com João fitando os olhos nele. Então, tudo aquilo que você coloca diante de Deus, tudo aquilo que você apresenta para Deus, as tuas necessidades, Deus, quando Ele ouve a tua oração e o teu clamor, Ele fita os olhos de você. Pedro com João fitando os olhos nele. Fitar os olhos significa alguém que te olha fixamente, profundamente. É um olhar diferente, fitando os olhos nele. Porque eles representavam a Cristo, eles representavam a Deus naquela época, né? Eles eram os apóstolos de Cristo. Então toda vez que você coloca uma oração, tudo aquilo que aflige o teu coração, independente do que seja, né? Naquele caso era um mendigo pedindo esmola. Na verdade, não necessariamente um mendigo, né? Era uma pessoa doente, cuja a doença era desde o ventre da sua mãe, ou seja, ele sempre foi humilhado, porque ele carecia de uma cura na perna dele, ele tinha uma paralisia ou alguma coisa do tipo, e ele não tinha uma vida digna. Então, nesse contexto, ele pedia esmolas para os apóstolos, porque era uma maneira dele poder sobreviver. E na palavra fala que quando ele pediu para Pedro e João, que passavam indo em direção ao templo,
Pedro e João fitaram os olhos nele, mostrando que tudo aquilo que você coloca diante de Deus, tudo aquilo que você coloca para Ele, tudo aquilo que você apresenta para Ele, tem importância aos ouvidos de Deus. E Deus fita os olhos em você quando você está passando por alguma coisa em que você precisa de um milagre. Ele fita os olhos em você. O que eu estou querendo dizer? É que tudo aquilo que você coloca para Deus é importante, meu irmão. Quantas pessoas que pensam que, né, essa necessidade que eu tenho, ela não é importante para Deus, porque Deus ele só está preocupado em manifestar o poder dele e tirar as pessoas do mundo, do inferno. Não, tudo bem, né? A gente deve falar de Jesus, mas o que eu quero dizer é que na sua individualidade, da tua vida com Cristo, com Deus, as coisas que você precisa, e muitas vezes são necessidades que roubam a tua paz, que te colocam em grande angústia, elas também afetam o coração de Deus. Então, quando você coloca alguma coisa para Deus, Ele fita os olhos em você, dizendo que a palavra que sai da tua boca tem importância para Deus, independente do que seja, ok? E a palavra fala que olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, né? Porque aquele homem, ele não sabia de quem se tratavam aquelas duas pessoas. Ele não sabia que eram os apóstolos, né? Então ele olhou para eles pensando assim, pô, eles fitaram os olhos em mim, eu acho que eu vou ganhar uma moedinha, né? Uma esmolinha aqui para poder seguir com essa vida miserável, suprir momentaneamente essa necessidade que eu tenho. Porque eles não sabiam quem estava diante deles. Então a palavra fala, né? Então disse Pedro, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a palavra fala que no verso 7, e tomando-o pela mão direita, o levantou e logo os seus artelhos se firmaram. Isso era impossível, porque ele era coxo. Ele tinha uma limitação que não permitia que ele pudesse andar e nem ficar em pé, como se fosse um paralítico. Ele não tinha sustento nas pernas, mas ele estava sendo, naquele momento, visitado pelos apóstolos e sendo curado de uma enfermidade que estava com ele desde o seu nascimento. Tem tanta coisa para falar aqui, meu irmão. Você e as suas necessidades. Toda pessoa tem muitas necessidades e muitas vezes ela é algo antigo. É algo que aflige a tua alma, que entristece o teu coração. Sabe por quê, meu irmão? Porque a palavra fala que a esperança tardia, ela entristece o coração, mas o desejo alcançado é árvore de vida. Então Deus sabe que quando você está orando a Ele por uma coisa que nunca acontece, Ele sabe que aquilo adoece o teu coração. Fica tranquilo, meu irmão, que Ele sabe o que acontece dentro de você. E muitas pessoas, por causa das suas necessidades, da sua carência, da sua necessidade de ter que se envolver com alguém, ou da necessidade de uma cura, ou de uma libertação de algum vício, de alguma prática que ela sabe que está errado, enfim, existem diversas coisas que você pode estar colocando, e uma delas, ou várias delas, você pode estar colocando diante de Deus, porque isso tem afetado o teu coração. Isso tem trazido para dentro de você uma tristeza muito grande. Então você muitas vezes, por não ver mais uma saída para esse problema que você está passando, você é colocado à porta, ou seja, vive como esse homem, esperando qualquer esmola para momentaneamente suprir essa necessidade que você tem. Quando na verdade o que Deus tem para você não é uma esmola. Então tem muita gente no mundo, tem muita gente na vida que passa por determinadas necessidades, que quando ela olha para o nível da necessidade que ela tem, mas eu já estou tão velho, mas já se passaram tantos anos, mas isso é tão complexo, enfim, como é
só a tua individualidade com Deus, quando você entra no teu quarto e coloca as coisas diante de Deus, você sabe. Mas Deus, ele sabe o que está acontecendo dentro de você. E acontece que muitas vezes, por a gente não ver uma saída mais para aquilo que nós estamos passando e vivendo, a gente aceita ficar prostrado no chão e pedindo esmola às pessoas. Isso não é literal, pessoal. Nesse caso da Bíblia é literal. Mas isso não é literal que eu estou dizendo para vocês. O que eu estou querendo dizer para vocês é que toda pessoa, quando ela tem uma necessidade que ela já não vê mais uma esperança de como é que Deus vai tirar ela daquela situação, ela começa a aceitar qualquer esmola do mundo, às vezes do diabo, do mundo, porque como ela já vê, ela já não nutre mais uma esperança, ou ela não consegue mais ver uma saída para aquilo que ela está passando, ela aceita qualquer esmola que o mundo dá para ela, ou que o diabo dá para ela, qualquer oferta, qualquer coisa, para suprir momentaneamente aquela carência, aquela necessidade que ela tem, mas no dia seguinte ela está lá naquela porta de novo, esperando as pessoas passarem e pedindo esmola novamente. O que eu estou querendo dizer? Tudo aquilo que vem do mundo, do diabo, não pode suprir de verdade as necessidades que você precisa, as necessidades que você tem. Porque somente existem coisas na nossa vida que, dependendo da situação, apenas uma intervenção do poder de Deus, de Cristo, é que pode transformar a tua vida. Aquele homem, ele não sabia do que se tratava, com quem ele estava falando naquele momento. Então o apóstolo Pedro, olhando para ele, disse: olha, a gente tem até umas moedas aqui, mas eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, por quê? Porque eles eram abundantes do Espírito Santo, isso eu te dou. Eu não tenho uma esmola para você, mas eu tenho a cura para a tua vida, eu tenho a transformação que você precisava para restaurar a sua dignidade. Naquele momento, aquele homem esperava mais uma esmola, mas ele estava sendo visitado pelo poder de Deus e ele estava recebendo a cura que iria transformar para sempre toda a história da sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deus não tem esmola para você. Deus não trabalha com esmolas. E eu tenho outra coisa para te dizer. Olha o que a palavra diz, né? No verso 8: e saltando ele, pôs-se em pé, saltando. Como é que um paralítico salta? E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou, né, no templo, e ia andando e saltando e louvando a Deus. E olha o verso 9, meu irmão. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Então, quando Deus faz um milagre na tua vida, Ele não tem apenas o suprir de uma necessidade que você carece, mas Ele tem um projeto por trás de todo o milagre que Ele tem para fazer na tua vida. Por trás de toda necessidade de um milagre, por trás de todo milagre que Ele faz, Ele tem um projeto de reestruturação da tua vida, da tua honra e da tua dignidade, meu irmão. Tu ainda não entendeu? Para aquele homem, era somente mais uma esmola, mas ele acabou recebendo uma cura que iria não só curá-lo da movimentação física, porque de imediato ele foi curado da enfermidade crônica que ele tinha de nascença, mas o que Deus tinha para ele, é aí que eu estou querendo chegar para dizer para vocês. Não era apenas a cura física que Deus tinha para ele, mas por trás de todo o milagre há um propósito de Deus na tua vida. Essa palavra é muito forte, meu irmão. O homem olha aqui, o homem olha o agora. Eu preciso agora de um milagre, eu preciso de uma esmola, ou preciso até mesmo de voltar a andar. Mas o que Deus tem para você não é apenas fazer você voltar a andar, muito menos ganhar uma esmola. Por trás de todo o milagre que você precisa, existe um projeto de cura, de reestruturação da tua vida com Deus. E quando Deus ele reestrutura a tua vida por causa daquele milagre,
aquele milagre é usado para glorificar o nome dele, porque no verso 9 diz: e todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. No verso 10, se vocês lerem o verso 10, olha o que a Bíblia diz: e conheciam-no, pois era ele que se assentava à porta todo dia, pedindo esmola às pessoas. E naquele momento, aquele mesmo homem que todos os dias as pessoas viam sendo humilhado, colocado à porta ali para receber esmolas das pessoas que passavam por ele, agora naquele mesmo momento, ele mesmo entrava andando e louvando e glorificando a Deus. O milagre que Deus tem para a tua vida não é apenas o milagre que você precisa, mas ele tem um propósito de reestruturar a tua dignidade e a tua honra. E esse milagre, quando ele alcança a tua vida, ele faz uma coisa tão grande que as pessoas que estão ao teu redor, elas reconhecem isso. Ou seja, Deus, de fato, quando ele faz um milagre na vida de uma pessoa, ele faz com que esse milagre seja um motivo de que muitas pessoas possam glorificar o nome dele por causa daquilo que ele vai fazer na tua vida. E também, por outro lado, ele faz com que você seja um canal para que o nome dele também seja glorificado. Porque as pessoas vão reconhecer: mas não era ele que tinha aquele problema, que tinha aquela limitação? E olha agora, então ele ressignificou a vida daquele homem, reestruturou, restaurou completamente. Não foi apenas a perna daquele homem, mas foi a sua honra, a sua alegria e a sua dignidade. Entendam uma coisa, meu amigo: por trás de toda necessidade que você tem colocado diante de Deus, quanto mais difícil ela é de se concretizar aos teus olhos, por trás dela tem um milagre. Mas por trás desse milagre que você precisa, que você sonha tanto com ele, existe um projeto de restauração na tua vida, em que Deus vai usar esse projeto para que o nome dele seja glorificado através do milagre que ele tem na sua vida. Essa palavra é muito forte, meu irmão. É muito forte essa palavra. Ok? Então, por trás de todo o projeto que Deus tem na vida, por trás de todo o milagre, porque você tem as tuas necessidades, de repente o que você está precisando pode ser até mesmo de um milagre. Então você pensa: como é que isso vai acontecer? Eu só preciso desse milagre aqui. No caso desse homem, ele só precisava da cura. Ele só precisava da cura da perna dele. Racionalmente falando, o que ele precisava era apenas da cura das pernas dele, era voltar a andar. A verdade, ele nunca andou, era começar a andar, porque essa doença era congênita, era desde nascença. Mas por trás de todo milagre, existe um propósito de Deus na sua vida. Quanto maior o milagre, maior a cura que ele vai trazer na sua vida por causa do milagre. Você pode ter certeza de uma coisa, meu irmão: esse homem nunca mais foi o mesmo. E não foi porque ele só voltou a andar, é porque aquele milagre restaurou toda a alegria, toda a intimidade que ele passaria a ter com Deus. Quando Deus fizer um milagre que você precisa na sua vida, ele não tem apenas esse milagre. Olha, a Bíblia fala que Deus criou a terra e tudo que nela habita, e criou o universo e os mundos. Você já parou para pensar nisso? No capítulo 11 de Hebreus, a palavra de Deus diz que Deus, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criadas de sorte que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ele criou tudo, ele criou o universo, ele criou todas as complexidades do planeta Terra, o ser humano e tudo que nele habita, tudo que na Terra habita. O que você precisa para ele é uma fagulha, é uma pequena fagulha, é um estalo de dedo dele.
É um sopro dele. Ele faz isso aqui, ó, e você recebe o teu milagre. Por mais mirabolante que a tua capacidade racional está dizendo que é impossível dele acontecer. Para ele não existe impossível, porque tudo veio dele. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele quebrou as leis da física quando ele andou pelas águas. No Antigo Testamento diz, durante o livro de Josué, que Deus parou o sol para que o dia se prolongasse e Israel prevalecesse contra os filisteus. Não sei se necessariamente contra os filisteus, mas os povos inimigos pagãos de Israel naquela época. Ele quebra as leis da física. Ele pode fazer qualquer coisa. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. O milagre que você precisa nunca foi um problema para Deus. O que você precisa, de fato, nunca foi o impedimento do milagre dele acontecer na sua vida. Deus nunca teve dificuldade em fazer milagre nenhum, porque tudo veio dele, ele criou tudo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ele podia a qualquer momento curar esse homem, mas ele tinha um momento certo e ele tinha o propósito. Quando Deus ele entrega um milagre na sua vida, ele não tem apenas o milagre que você precisa. Ele tem um propósito por detrás daquele milagre. Primeiro, para que o nome dele seja glorificado através dessa obra maravilhosa que ele vai reestruturar a sua vida através desse milagre. Porque todo milagre ele cura a alma do homem. Segundo, ele quer marcar o teu coração. Eu nunca vi ninguém falar com propriedade de um Deus sem ter sido marcado por ele. Só fala com propriedade de Jesus quem um dia teve uma experiência com ele. Só fala com propriedade de Jesus quem um dia foi marcado por um milagre dele. Eu fui marcado por Jesus, meu irmão. Eu não preciso de milagre nenhum dele. Ainda que eu precise de alguns, eu não necessitaria para entender que ele é tudo, que ele pode tudo, porque eu fui marcado no meu batismo. A minha maior experiência com Cristo foi no meu batismo. Para quem não conhece, eu fui batizado por Jesus. Jesus Cristo estava comigo na piscina em que eu fui batizado, no dia 2 de novembro do ano de 2005. Ele estava comigo na piscina. Eu não precisava nunca mais parar para ler a Bíblia. Mesmo que as Bíblias, um dia depois dali, tivessem sido todas queimadas e destruídas, ainda que a ciência comprovasse que ele não existiu, eu fui batizado por Cristo. Eu sei que ele é vivo. Eu nunca mais senti aquilo que eu senti. Eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Que essa mensagem possa acalmar o seu coração e transformar a sua vida, porque o milagre é da vontade de Deus. Toda vez que você coloca em oração tudo aquilo que você precisa, por mais impossível que o que você precisa seja, aos teus olhos e à tua capacidade racional, quando você abre a sua boca e coloca a sua vida diante de Deus, Deus fita os olhos em você. Fitar significa olhar fixamente. Significa que tudo aquilo que sai da tua boca, aos olhos de Deus é importante, meu irmão. Ele tem uma obra, um milagre para a tua vida. Mas ele não tem apenas um milagre, porque por detrás de todo milagre há um projeto em que ele vai trazer um novo significado na tua vida. Não existe uma pessoa que seja a mesma pessoa após experimentar o milagre de Deus. Eu nunca vi uma pessoa falar com propriedade de Jesus, de um Jesus que nunca fez um milagre na vida dela. Se você está precisando de um milagre, começa a glorificar a Deus. Continua orando, continua jejuando, continua clamando dia e noite, porque esse milagre ele vai alcançar a tua vida. Mas Deus ele não vai fazer só um milagre. Ele, depois desse milagre, há um propósito de cura e de restauração de toda a tua dignidade, de toda a tua alegria. O milagre ele cura, o milagre ele marca uma pessoa, e essa pessoa passa a ser um canal de Deus, porque quando ela fala de Cristo, ela fala: peraí, eu não conheço Jesus só de ouvir falar, ele marcou a minha vida, ele fez um milagre na minha vida.
Seja alcançado, meu irmão, por essa graça nesse momento. Seja alcançado nesse momento por esse poder. Porque é forte demais essa mensagem, meu irmão. Seja alcançado por um Deus que diz no livro de Hebreus: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. O Deus que usou os apóstolos, que disse: eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. É o mesmo que está contigo hoje no teu quarto quando você for orar a Ele. Nada mudou, Ele não muda. Não há mudança nem sombra de variação nele. Ele tem o poder de fazer qualquer coisa. Ele criou todo o universo e tudo que nele há. Tudo veio dele. Foi pela sua vontade que ele resolveu criar todas as coisas. Se você tem a necessidade de um milagre, meu milagre é uma porta aberta financeira, meu milagre é uma cura sobrenatural no meu corpo, meu milagre é um relacionamento, meu sonho é ter uma família, meu sonho é meu marido se converter, meu sonho é alcançar uma cura de alguma coisa, meu sonho é isso, é aquilo. Pode começar a cantar, meu irmão, a glorificar a Deus, porque todo milagre tem um projeto que Deus vai usar esse milagre que você precisa para trazer uma manifestação, um propósito, uma restauração que vai curar, vai ressignificar a tua vida, meu irmão. Por trás de todo milagre, o mais importante para Cristo não é o milagre. Ele pode fazer qualquer coisa. Isso que você está precisando, ele sopra e o teu milagre acontece. Se o teu problema é uma carência, você tem a necessidade de ter alguém. Ah, mas eu preciso de um homem de Deus na minha vida, eu tenho um sonho de me casar, eu tenho um sonho de formar uma família, ou eu tenho uma necessidade de uma mulher, né? Eu quero encontrar uma varoa de Deus, quero me casar. Isso para ele faz no estalar de dedos. Ah, eu preciso de uma cura. Isso aí ele faz no estalar de dedos, meu irmão. Nada disso aí foi difícil demais para ele, ele criou todas as coisas. Mas você precisa entender que não é um milagre apenas que ele tem para você, mas é o propósito que está por detrás desse milagre e o que você vai se tornar a partir desse propósito. Por trás de todo milagre há uma nova história na vida da pessoa. Espero que você tenha sido anestesiado com essa mensagem. Eu espero que essa mensagem tenha confortado o teu coração. Porque é muito forte essa mensagem, meu irmão. E que você possa, a partir de hoje, entender que a vontade dele é te abençoar, é trazer o milagre que você precisa. Continua orando, continua colocando a tua vida diante de Deus, continua, meu irmão, pagando preço, porque toda vez que você ora, clama, jejua a respeito de um milagre, leia a palavra, entenda quem é esse Deus. Assim como eu precisei durante muito tempo estudar para ter essa propriedade para falar essa mensagem para você, meu irmão, porque esse foi um dos dons que ele deu na minha vida. Foi de transmitir a palavra dele com autoridade. Porque eu fui marcado por ele no dia do meu batismo. Eu não preciso de nada, de nenhuma prova dele. Ainda que também precise de alguns milagres, de algumas bênçãos, eu não preciso de nenhuma prova dele. Porque ele me visitou, ele veio ao meu encontro no dia do meu batismo. Então que você seja alcançado com essa mensagem. Que você possa ser tocado com essa palavra. Toda vez que você entra no teu quarto, coloca a tua vida diante de Jesus, ele fita os olhos em você, porque toda a necessidade que você tem, por mais complexa que seja esse milagre que você precisa, quando você abre a tua boca e coloca isso diante de Deus, ele fita os olhos em você. Ele se preocupa com aquilo que aflige a tua alma. Mas o mais importante, ele tem um milagre que você precisa. Mas você precisa entender que o mais importante para ele não é o milagre. Porque o milagre ele faz a qualquer momento. Basta um estalo de dedo e ele faz acontecer. Mas é o propósito que está por detrás desse milagre. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus ilumine o seu entendimento nesses dias. Que Deus guarde a tua casa, guarde a tua família, guarde a tua entrada e a tua saída. Espero que essa mensagem tenha edificado o seu coração. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O milagre que você busca, que você precisa, está no quão
você está disposto o preço a pagar por ele. Uma hora ele vem, como chegou para esse homem, e ele foi totalmente restaurado. Aquele homem nunca mais foi o mesmo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus ilumine a sua vida. Amém? Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.